Olá, quarta-feira, pós-feriado de 20 de setembro. Diogo Botti. Já? O que aconteceu com o Internacional em Porto Alegre? Porque nós não falamos no dia 20 de setembro, porque a gente fez abstinência de esporte no dia 20. Mas, segunda-feira à noite, o Internacional perdeu. E perdeu mais uma, e perdeu para o Lanterna e se afundou na zona de rebaixamento. O Inter não tem muito o que fazer, assim, parece que, apesar de matematicamente, existe muita chance do Inter sair da questão do rebaixamento, mas o clima de vestiário, de dirigentes, discurso dentro do Beira-Rio, ele é de rebaixado. Né? Ainda que extraoficialmente ninguém atire a toalha, que não, que vamos lá, que temos força, que bababá. O certo é que o Internacional apresenta todos os sintomas de clube que ano que vem estará na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Contra o América Mineiro, mais uma prova disso, um erro totalmente tático do Celso Roth, escalar o time com um vazio no meio de campo, com 3 volantes e 3 atacantes, sem nenhum articulador. Aí, ouvindo depois a questão da entrevista coletiva dele, ele disse que o Inter estava muito bem até tirar um dos volantes e colocar o Seiras. Por que não tirou um dos atacantes e botou o Seiras, então? Aí ele diz que busca o equilíbrio do time e tudo mais. O certo é que o Internacional não se achou em campo contra o fraquíssimo time do América Mineiro. O América Mineiro, se acerta 3 passes em sequência, é muito. E o Inter não conseguiu superar esse time. Então, como tu pode esperar que que o Internacional possa superar a questão do rebaixamento, sendo que está afundado numa crise técnica, os jogadores estão desmotivados, está todo mundo de cabeça baixa dentro do Beira-Rio, e isso aí é óbvio que vem para o campo. Né? Não tem como separar uma coisa da outra. E realmente, o Inter, apesar do seu elenco, um elenco bastante caro hoje em dia, jogadores que não têm atuando em alto nível, o Valdívia não voltou depois da lesão, o Rodrigo Dourado não voltou depois da lesão, o Nico Lopes tem uma certa birra com ele que não consegue jogar. O certo é que o Inter desenha aí como candidataço ao rebaixamento nesse ano. E foi quase um jogo já do ano que vem, né? O América também. O América é o primeiro rebaixado já, né? Ainda que tenha chance matemática ainda, o América dificilmente vai escapar. Os outros ali tu pode botar tudo no mesmo pacote, né? Tu tem, de repente, aí 5 ou 6 times brigando por essas 3 vagas que restam no rebaixamento, e o Inter tem 62% de chance de cair. É verdade. Está cada vez mais difícil para você que é colorado tentar acender as últimas velas ainda para o Santos, porque neste ano nem mala preta, né, Diogo? Não tem dinheiro? Não tem o que fazer, né? Não, se tu olhar assim, a questão da sequência de jogos do Inter, ela é dramática, né? Tem o Atlético Mineiro agora fora. Amanhã tem a Copa do Brasil, Fortaleza, lá num time misto até que vamos botar em campo aí. Mas no final de semana tem o Atlético Mineiro fora. Depois com um detalhe, né? O Atlético não pode perder, porque se perder, aí Flamengo e Palmeiras se o Atlético marcar passo contra o Inter, ele praticamente dá a Deus a chance de brigar pelo título. Né? Aí vai concentrar mais a questão do G4. Mas, então, daí tem o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, o Inter tem o Flamengo em casa, jogo complicadíssimo. Né? Claro, tem Figueirense e Curitiba em casa, mas assim como tinha o Vitória em casa também. Então, como é que tu vai botar as fichas no Internacional? Né? Fica bastante complicado. Acho que o Inter conseguiu entrar num âmbito assim que ele mesmo se cavou. Né? A gente lendo assim a questão da mídia do pessoal da capital ali, o único problema do Inter é o Inter mesmo. Né? Nenhum adversário é melhor, é maior, não é a Vitória, não é a Figueirense, não é esses times que estão ali embaixo brigando contra ele, contra o rebaixamento, não são maior que o Inter. O Inter só perde para ele mesmo, e ele tem conseguido fazer isso de uma maneira exemplar. O Internacional parou do lado de um vulcão em erupção, se atirou para dentro e não quer se queimar. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Todo o planejamento de Vitório Pífero que fez, a questão da SWAT colorada aí, que o Fernando Carvalho não conseguiu remobilizar o grupo, veio o Celso Roth com uma ideia lá do 1990 ainda, com o futebol arcaico dele. Então realmente o Inter tem todos os fatores, tem todos os ingredientes aí para ser uma das equipes rebaixadas. A gente já começa a ver aqueles scouts assim, que tem de final de ano, assim, né? O que deu errado. Aí tu começa a enumerar assim, os problemas e tal. Aí tu vai ver ali, dia tal o Celso Roth assumiu, dia tal o Inter cai, aquelas coisas bonitas assim. Claro, a gente não quer que o futebol gaúcho fique com apenas, quem sabe, o Grêmio na primeira divisão, ou quem sabe o Brasil de Pelotas aí que possa estar me subindo, uma situação também não tão cômoda na Série B. Mas o Inter aí se desenha de uma maneira dramática para tentar fugir desse rebaixamento. Não digo matematicamente tem muita chance de sair, mas é pelo espírito e pela nuvem, vamos dizer assim, que se instalou dentro do grupo de jogadores do Beira-Rio. Sendo
viajando um pouco na história do futebol. Estava pensando em 2017, Internacional na Série B. Volta para a Série A? Essa é a questão. O dinheiro é menos, aí tem que ver se já não pegou o dinheiro. Sim. Né? Pegou o dinheiro, aí tem que devolver um pedaço ainda. Né? Então tem toda essa situação que se desenha aí, dramático. O bom é que assim, ó, o bom, né? Qual é que é a vantagem, sabe? Não tem nenhuma, né? Não. Mas a questão é que o Inter tem contratos muito longos com os jogadores. Né? Então muitos deles podem acabar sendo vendidos e pode gerar uma renda e tal. Mas fica complicado tu ver o Vasco aí, o Vasco sobrando na Série B, com um time com Andrezinho, Rodrigo, né? Iago Pikachu. Né? É difícil assim tu acreditar que com um grupo tão, vamos dizer assim, mediano, começo do Vasco, o Vasco esteja muito bem na Série B e possa fazer alguma coisa, grande coisa, no outro ano quando subir, sabe? Essa é a questão. Tu manter a qualidade, apesar do nível da Série B, e voltar no outro ano com chance de permanecer. É isso que eu vejo no Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, pode subir, tudo bem, mas vai ser aquela gangorra, né? Vai subir do mesmo jeito que vem e desce. Né? Porque não tem estrutura, né? Não tem capacidade ainda de estar... quando subir, conseguir com recurso e tal, montar uma equipe competitiva para permanecer na Série A. É isso que eu me preocupo com o Inter. Assim. O Inter tem muitos jogadores com contrato longo, jogadores novos ainda, que tem até 2017, 2020, 2018, jogadores que têm contrato aí, a gente sabe, mas como é que vai ser o clima desses jogadores? Né? O Inter aí vem de uma semifinal de Libertadores no último ano, né? E no outro ano tu cai para a segunda divisão. É difícil, né? É questão de psicológico já. Bom. E amanhã nós vamos falar mais sobre o Internacional que vai pegar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Se passar, a tendência é que dê Grenal na próxima fase. Mentira. Não é? Mentira. Eu estava lendo hoje, a gente mentiu todo o tempo. Ah, tá. Eu pensei que eu estava mentindo hoje. Apesar do chaveamento aparecer o jogo do Inter e o jogo do Grêmio, haverá um sorteio na sexta-feira que definirá os confrontos aí. Bom, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Mas eu já estou achando complicado passar. Mas... Bom, nós vamos falar então deste Internacional e Fortaleza, aliás, Fortaleza e Internacional que vai acontecer amanhã, a gente fala amanhã. Vamos falar agora de Grêmio, porque o Grêmio hoje joga a sua permanência na Copa do Brasil, o Grêmio também que vem de 7 partidas, 100 vitórias no Campeonato Brasileiro. E o fato novo tá aí, né? A estreia do Portaluppi. Aliás, Grêmio... apagada, a chegada dele apagada por toda aquela situação dramática que aconteceu no aeroporto, no momento da chegada do Portaluppi, em Porto Alegre. Tanto que o menino que acabou sendo morto, ele estava esperando, né? Também, né? Era um dos torcedores, né, que estava lá. Então, realmente, é uma situação que acabou sendo despercebida aí, mas o Portaluppi vem para sua estreia aí, terceira passagem do Renato aí pelo Grêmio como treinador. Criou-se esse fato aí pro Grêmio, de repente, conquistar a classificação, já que já tem uma boa vantagem, venceu a primeira partida por 1-0 lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, mas lembrando aí, são 7 partidas sem vitória, uma fase que não é muito boa, vem de derrota em casa pro Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Renato vai mexer aí, o que o Renato vai ensaiar. Tem a tendência que pode se usar 3 volantes, os laterais um pouco mais solto, certo? O Grêmio vai ter poucas mudanças com relação ao time que vinha sendo do Roger, para mudar muito, porque não tem muita opção, exatamente, né? Então, vamos ver, vai ser mais uma mudança de postura dentro de campo. É isso que a gente espera aí, que o Grêmio possa resgatar aquele espírito aguerrido e tudo mais que a gente viu no início do Roger aí, que percorreu bastante tempo, mas que agora nos últimos tempos acabou se perdendo um pouquinho. A gente espera que isso possa retomar agora com o Renato e o Grêmio possa conseguir a classificação e quem sabe por que não dar uma reagida no Campeonato Brasileiro até para buscar um G4. Essa primeira partida aconteceu lá no Paraná, vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio, o Grêmio deixou de matar o jogo, né? Fez 1-0, no segundo tempo podia ter feito 3-4, né? Acabou ficando só no 1 mesmo, o que traz um resultado perigoso para cá, né? Em caso de o Grêmio tomar um gol aqui, já leva uma vantagem para os pênaltis, mas o Grêmio tem vantagem do empate. Derrota de 2-1, acima de 2 gols de diferença com vantagem pelo gol qualificado, quem avança é o Atlético Paranaense. É isso aí, o Atlético, você sabe, é aquele time chato, mas é o time que tem ganho só em casa. Perdeu essa do Grêmio na Copa do Brasil, mas eles têm ganho em casa e perdido fora. Isso aí é ponto positivo mas para o Grêmio. Como a gente fala tanto de bom quanto de ruim, é outra competição, né? Então, de repente, tanto que perdeu em casa. Exatamente. Então o Atlético pode vir com uma outra postura aí, quem sabe pensar em aproveitar esse momento para vir pelo Grêmio para buscar essa classificação. Até porque não busca mais nada também no Campeonato É Brasileiro. outra equipe que está num marasmo ali, né? É isso aí. Esse jogo de Grêmio e Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, 19h30. E você
vai saber desse resultado no Jornal Informativo desta quinta-feira. Nós vamos falar sobre ele aqui também no Papo de Boleiro de amanhã e também sobre o jogo de Fortaleza e Internacional pela Copa do Brasil. É o que salva o Colorado. Deixa eu dar uma chamada aí, a gente está falando de futebol bastante. Eu dar uma chamadinha numa coisa que está acontecendo aqui em Lajeado. O pessoal tem poucos dias para se inscrever, na verdade só tem até sexta-feira, que é o CT do Marcel Stirmer. As inscrições já estão lá nas escolas municipais, estaduais, particulares, na Secretaria de Educação do município. Interessados, então, crianças de 6 a 10 anos podem se inscrever. Para quem sabe está entre as classificadas aí, serão classificadas 40 crianças para iniciar essa trajetória aí junto com o Marcel. Para quem sabe formar mais alguns campeões aqui no Lajeado. E um detalhe, não é para ir lá para brincar de patinação. O Marcel já falou outro dia. Não, é para quem quer competir e ganhar medalha, prêmio, é enfim. para formar atletas. Isso aí. Né? Não é, eu gosto de patinar, tudo bem. Mas vai ter uma audição para isso vai acontecer no dia 27, na próxima terça-feira, onde serão selecionadas essas crianças que têm aptidão para competir no esporte. Né? E é competir mesmo, né? De repente é ter uma vida regrada que nem teve o Marcel, é buscar alguma coisa aí de internacionalmente. Então, realmente, é uma coisa bastante grande que acontece aqui em Lajeado. A gente talvez não deu o valor necessário para isso, mas realmente a implantação do CT aqui, trazido pelo Marcel com o apoio do Ministério do Esporte, pode estar assim revelando novos valores aí da modalidade, não só em nível brasileiro, mas até em nível internacional. É isso aí. Nós voltamos na quinta-feira para falar mais de esporte aqui no Papo de Boleiro. Até mais. Abraço.